Bom dia, amigos. Que bom que nós estamos de volta com o nosso encontro de todos os sábados. Viva a vida! Esse é o nosso desejo, que você desfrute do melhor de Deus. Para isso, a gente tem procurado levar até o seu coração, a sua casa, a sua família, nessas primeiras horas do dia. Eu sei que hoje é sábado, muitos optam por descansar um pouco mais, mas você que está aí do outro lado da câmara, que aproveite estes momentos preciosos. Nós vamos voltar a conversar com os nossos colegas, com os nossos pastores, e estamos procurando trazer para você assuntos pertinentes ao nosso dia a dia. Não adianta teorizar, não adianta falar nada que não venha ao encontro das nossas necessidades. Fique conosco, o programa Viva a Vida está no ar para abençoar você e a sua família. Eu recebi outro dia um e-mail de uma pessoa fazendo algumas colocações e fazendo algumas perguntas a respeito de um tema que é um pouquinho, eu não diria complicado, mas que parece assim um pouco acadêmico. E nós temos hoje ao nosso lado aqui, mais uma vez, o nosso querido pastor Fernando, que é o diretor da Escola de Missões, Academia Missionária, que hoje está sediada lá em Caxias, na Igreja de Nova Vida, e ele sempre tem participado conosco dos nossos encontros Viva a Vida. E hoje nós vamos conversar com ele sobre duas palavras, dois contextos, dois conceitos: espiritualidade e religiosidade. Bom dia, pastor Fernando. Mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso encontro. Bom dia, bispo. Bom dia, nossos amigos que nos assistem mais uma vez. Deus nos abençoe nessa manhã. Amém. Pastor Fernando, assim, sério, um pouquinho assim, fechado, porque ele tem uma bagagem muito grande, quer dar devagarinho, assim, pra gente, tudo aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Como é que vai, antes de entrarmos no assunto, como é que vai a academia? Graças a Deus, bispo, vai muito bem. Nós estamos esse ano aí abrindo um núcleo no Espírito Santo, na cidade de Vila Velha. Vila Velha. Vila Velha. Vamos reabrir o núcleo de Araripina. E estamos também com o núcleo em Santa Catarina e São Gonçalo, mais aqui em Caxias. Graças a Deus. Eu disse que ele é um pouco assim fechado quando ele está diante das câmeras, mas no púlpito você não aguenta, você ri o tempo todo com as histórias de vida deste jovem pastor. Pastor Fernando, eu recebi, como eu disse, um e-mail falando sobre espiritualidade e religiosidade. E parece que essas duas palavras, elas, de uma certa forma, se enquadram dentro de uma mesma moldura, estão dentro de uma mesma categoria, né? Mas eu quero fazer uma pergunta: será que há alguma diferença entre uma pessoa espiritual ou uma prática espiritualista, melhor colocando, e uma pessoa religiosa, uma pessoa que pratica religião? Você acha que há diferença entre estas duas palavras? Bispo, ao meu ver, há uma grande diferença. Porque a religiosidade, normalmente, ela está presa à cultura, né? Muitas pessoas professam uma religião, não pelo fato de realmente fazer parte dela, mas por uma questão cultural. Porque os pais fizeram, porque a nação, né, tem essa religião, então eles também dizem que professam. Então a religiosidade, ao meu ver, ela está muito ligada à parte cultural. Interessante, pastor, que hoje o irmão está fazendo uma colocação, mas o irmão, como é um bom observador e um bom estudante da palavra, hoje as pessoas estão apelando mais para o que nós chamamos de uma religiosidade esotérica. Isto é, as pessoas se dizem religiosas, mas as práticas, as ações dessas pessoas, os compromissos espirituais, estão longe de uma espiritualidade que a gente chama sadia. E eu perguntaria, essa espiritualidade chamada esotérica, não, você tem que viver a sua vida, todo mundo tem o seu Deus, tem o seu direito, o importante é você fazer o bem.
Será que esta espiritualidade, vamos ficar dentro do contexto de espiritualidade, deixando a religiosidade de lado, ela é sadia, ela é correta? Eu diria, ela é bíblica? Bispo, a espiritualidade, ela pode e deve ser trabalhada. Quanto mais nós nos aproximarmos de Deus, mais nós teremos uma vida espiritual sadia. Certo. O que nós temos visto hoje é reflexo de um povo místico, que é o povo brasileiro. Se nós pararmos para analisar, todo aquele misticismo, toda aquela confusão de religião afro, todos aqueles costumes, né, estão sendo hoje imbuídos dentro de todas as religiões que nós vemos. As pessoas hoje estão voltadas muito ao misticismo, muito também ao esoterismo, como o senhor mesmo falou, e estão esquecendo que a espiritualidade não é simplesmente professar, é avançar em conhecer ao Senhor, é ter mais comunhão com Ele. Eu achei interessante a colocação da pessoa que me enviou esse e-mail, obviamente não foi dela, ela reencaminhou esse e-mail, em que o autor diz assim: a religião, ela enclausura a nossa memória, enquanto a espiritualidade liberta a nossa consciência. A gente começa a fazer essa leitura, a gente percebe que há muita sutileza aí no meio. A religião diz: crê na vida eterna, a espiritualidade nos faz consciente da vida eterna. São afirmações, eu diria, importantes, mas será que esta espiritualidade, ela corresponde realmente a tudo aquilo que a gente aprendemos, ou são afirmações teóricas, filosóficas, ou, como eu disse, esotéricas, só para agradar aos ouvidos do homem? A espiritualidade, na prática hoje, tem traçado o caminho que o senhor tem definido, né? Por quê? Porque o homem em si, ele precisa de Deus. Não tem como fugir dessa essência, né? O homem é um ser religioso. A sociologia nos prova isso. O problema é como doutrinar essa religiosidade do homem. E para isso a pessoa quer professar, quer ter, mas não quer os compromissos de ser. Quero o ônus, mas não quero o bônus. Ou quero o bônus, mas não quero o ônus. É verdade. Algum tempo atrás, eu vou até citar um pequeno filme, que era do rei Arthur. Certo. Quando o ajudante do rei Arthur, que agora não me falha a memória, que eu sou ótimo para gravar nomes, ele falou que não orava, que não rezava, porque odiava tudo que se fazia o homem se ajoelhar, né? E na realidade a religião faz isso. A espiritualidade levanta o homem. É totalmente contrário disso, né? Nós estamos conversando com o pastor Fernando sobre um assunto muito importante para você, que quer servir a Deus, que quer colocar a sua vida nas mãos do Senhor. A gente vai dar um pequeno intervalo e a gente volta com o mesmo assunto, com o mesmo bate-papo. Participe conosco, venha estar com a gente num dos nossos encontros dominicais, porque o programa Viva a Vida tem este propósito. Daqui a um minutinho a gente volta. A Editora Conselho traz até você uma literatura cristã de qualidade. Bereshit, o que a ciência e a Bíblia dizem sobre a criação. Evangelho Digital, as modernas tecnologias a serviço do Evangelho. Levita, um guia para seminários de louvor e adoração. História da Igreja, a história do cristianismo de Jesus aos dias de hoje. O Silêncio das Mãos, uma reflexão sobre a eficácia da não-reação. O amor que desperta a vida, um tema comum a todo ser humano. Enchendo as talhas do milagre, uma obra que reacenderá a sua fé. Cartas de Timóteo, reflexões diárias para a sua vida devocional. Editora Conselho, trabalhando para abençoar a sua vida. Entre em contato conosco. Telefone 0 operadora 21 3326 3844 ou através do nosso e-mail editoraconselho@portalnovavida.org.br. Estamos de volta com o nosso encontro Viva a Vida. Eu sou o Bispo Tito Oscar, da Igreja de Nova Vida de São Paulo, levando a você, todas as manhãs de sábado, a Palavra de Deus. Eu sempre tenho aconselhado a você anotar um dos nossos endereços, frequentar uma das nossas igrejas. Há muitas igrejas espalhadas e você tem liberdade
de chegar e inclusive fale com o pastor, ora, assisti, participei, ouvi o programa, estou aqui para conhecer um pouco mais da história desta igreja de Nova Vida. Este é o nosso encontro, Viva a Vida, e eu estou falando agora com o pastor Fernando a respeito de espiritualidade e de religiosidade. Eu li, pastor Fernando, uma informação de uma antropóloga que diz assim que o brasileiro ele é profundamente religioso, mas que essa prática religiosa dele é festiva, é carnal, é teatral. Mais do que aquela espiritualidade que a gente sente no interior e que nos faz ter uma comunhão, um contato com Deus. Eu pergunto, essa antropóloga, ela está correta nessa definição? Eu acredito, bispo, que essa pesquisa, né, se é que houve uma pesquisa para essa conclusão, foi feita assim de forma genérica, de forma geral, né, visando mais a parte cultural da nação. Porque se nós formos entrar mesmo no inteirinho da religiosidade brasileira, nós vamos verificar que o quadro não é esse. Graças a Deus que não é esse, né? Nós temos visto muitos religiosos, temos visto muitas pessoas que professam religião não serem religiosos também, que é um negócio meio confuso até de explicar, mas também vemos pessoas íntegras, pessoas espirituais realmente. Então acredito que de uma forma geral, acredito que ela está vendo mais a parte cultural do que a parte religiosa da nossa nação. Agora vamos colocar isso assim em prática. Vamos ser bem práticos para a gente poder ajudar os nossos telespectadores. Qual é a posição bíblica daquele que assume um compromisso com o reino de Deus? Biblicamente eu fico com o mestre, né? Cristo. Cristo nos deixou uma lição, ao meu ver, que define o que realmente, aos olhos dele, é a espiritualidade. Quando ele fala o seguinte: o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. A espiritualidade para Jesus é algo que vem de dentro para fora. É algo que surge do interior para o exterior. A parte da religiosidade, ela trabalha, ela milita de forma contrária. Ela tenta primeiramente maquiar o homem, né? Porque o homem maquiado, ele professa uma religiosidade que aos olhos de muitos é verdadeiro. Mas para Cristo a religiosidade é algo que vem de dentro. A espiritualidade, só quem pode gerar isso é o Espírito Santo dentro de nós, para fora e para o exterior das nossas vidas. Pastor, a gente sabe que a palavra religião é uma palavra latina que vem de religare. Esse religar não tem a ver com esse processo de busca de Deus, porque desde a queda, desde a falha, desde que o homem se distanciou de Deus, o propósito de Deus sempre foi o de trazer o homem novamente à sua presença. Então, será que esse religar não tem essa conotação? Com certeza. Eu fico assim até meio perplexo quando vejo pregadores falando assim: eu não tenho religião. Não sei se você já viu isso, né? Já. Eu não tenho religião. Eu fico pensando, ora, então ele está no lugar errado, né? Porque a palavra religião, como o senhor bem disse, nos define aquele desejo que Deus tem de nos religar, né, a sua presença, de nos levar diretamente a Deus. Agora, esse caminho, esse processo, se o senhor me permitir, eu vou citar 2 símbolos que a Bíblia dá para Deus. A Bíblia fala que Deus é amor, mas a Bíblia também fala que Deus é fogo consumidor. Né? Então, quando a pessoa sai, né, larga suas práticas humanas e mundanas e quer se aproximar de Deus, ela se aproxima do fogo. Quanto mais nós nos aproximamos do fogo, mais purificados somos. Aí tem a parte da espiritualidade, da transformação, da libertação, que hoje, graças a Deus, ainda acontece no nosso meio. Mas usando essa sua analogia, será que isso não tem sido motivo de muitos não quererem se aproximar de Deus? Porque ninguém quer se aproximar do fogo. É verdade, porque como o senhor falou, né, tem um ônus, né, tem um compromisso. E hoje o compromisso com Deus é coisa que as pessoas não querem. As pessoas querem as bênçãos do Deus, né, mas não querem o Deus das bênçãos. Não há nenhum tipo, vamos dizer assim, de crítica, de censura, mas infelizmente hoje a busca na igreja não tem sido uma busca para estar com Deus, se envolver com Deus, é apenas benefícios. Alguém definiu, um desses estudiosos, que a igreja virou um supermercado. Você tem todos os produtos de que você necessita para viver. Então você escolhe, inclusive até mesmo igrejas. Se
Se você quer uma igreja que pula, que dança, tem. Se você quer uma igreja mais comedida, você tem. Se você quer uma igreja litúrgica, você tem. Se você quer uma igreja que mercadeja, que vende, você tem. Então hoje há, vamos dizer assim, uma abertura muito grande de escolha. E isso vai, de uma certa forma, enfraquecendo esta comunhão, esta espiritualidade sadia, esta religiosidade sadia. Aí eu pergunto, o que a igreja tem feito hoje para desmistificar este tipo de procedimento, estas práticas que são ocas, que são vazias? O que a igreja tem feito? Você que trabalha numa área importantíssima, que é a área de conscientização, de chamamento de uma pessoa para se envolver em quê? Na salvação de vidas. O que você pensa a respeito? Bispo, o que eu tenho notado e tenho sempre falado com os alunos, toda oportunidade que tenho, é que a história humana, em cada ciclo, ela se repete, mudando somente os personagens, né? Nós podemos tentar comparar, vou até arriscar, nós podemos comparar o momento que estamos vivendo com a fase da Idade Média. Nós estamos afastando do servo de Deus, do homem, da mulher de Deus, aquilo que promove a transformação verdadeira, que é a palavra de Deus. Certo. Não há mais aquele tempo para a palavra, para o estudo bíblico, para o preparo. E as pessoas estão ficando cada vez mais, vou usar uma expressão aqui um pouco chula, no cabresto de muitas coisas, né? Nós estamos afastando. O que gera o avivamento é a palavra. O que nós devemos promover? Voltar à essência da ministração da palavra de Deus. É ela que transforma, é ela que liberta e é ela que realmente faz o avivamento na igreja. Amém. Muito obrigado, pastor, pela sua contribuição. E fica aí o convite para você amanhã conhecer um pouco o que é espiritualidade, o que é religiosidade, assistindo um culto nas igrejas de Nova Vida. Você vai perceber uma liberdade muito grande, uma disposição de adorar, de glorificar a Deus. Não se preocupe tanto com as definições teológicas, acadêmicas, estas definições que agradam muito aos nossos ouvidos, mas venha conhecer na prática o que é estar nas mãos de Deus. Que Deus abençoe o seu trabalho, que Deus abençoe o seu ministério. Muito obrigado pela sua contribuição aqui ao nosso programa Viva a Vida. Eu volto logo em seguida e tenho uma reflexão para abençoar também o seu coração. Viva a Vida, volta dentro de 30 segundos. O programa Viva a Vida abre um canal de comunicação com você. Ligue 0 operadora 21 2497 2602 e dê a sua sugestão. Se preferir, mande um e-mail vivavida@portalnovavida.org.br. E para você que quer ficar ligado nas programações das igrejas de Nova Vida, acesse nosso site www.portalnovavida.org.br. Estamos de volta com o programa Viva a Vida. E nós acabamos de conversar com o pastor Fernando sobre um tema que eu considero importante para a construção de uma vida segura em Deus. Nós falamos sobre espiritualidade e sobre religiosidade. Mas o importante não é apenas definir termos, é saber como colocar em prática estas verdades. Como viver uma vida religiosa, como viver uma vida espiritual dentro do contexto definido pela palavra de Deus. Porque não basta, queridos, uma afirmação muito simplória, eu sou uma pessoa religiosa, eu sou uma pessoa espiritual. Tá bem, você pode fazer esse tipo de afirmação, mas é preciso a gente descer um pouco mais e compreender como é que isso se processa na nossa vida. O que todos nós precisamos saber é como reagir dentro deste contexto. Por exemplo, eu sou uma pessoa religiosa, eu sou uma pessoa espiritual, mas como eu reajo dentro de uma determinada situação, eu diria de imprevisto, de uma crise, de uma surpresa desagradável, de algo que invadiu a minha vida. Eu não sei se você já pensou como os parentes, os amigos, aquelas pessoas allegadas aos que ficaram, as vítimas que ficaram
soterradas no desabamento deste prédio, destes prédios, foram 3, né, que desabaram na cidade do Rio de Janeiro. Como é que os parentes reagiram? Pense um pouco, o que adianta se aproximar dessas pessoas com belas palavras, com belas teorias, com definições de religião, como nós mencionamos há pouco? O que estas pessoas estão precisando e precisaram naquele momento era de encorajamento, oração, apoio espiritual. E isso, estas teorias não ajudam, não contribuem, não dão sustentação, porque a dor é muito grande. Esta, para mim, é uma diferença entre o Evangelho e a espiritualidade que muitos aí defendem por definições acadêmicas. O apóstolo Paulo, numa certa ocasião, ele afirmou: olha, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos os que creem. Paulo não deu uma definição acadêmica de Evangelho. O Evangelho é uma prática religiosa, o Evangelho é uma atitude espiritual que você toma. Não, ele disse: o Evangelho é o poder de Deus. Poder para quê? Para a salvação. É interessante notar, quem gosta de ler os Evangelhos, e eu aconselho você a fazer isso, a forma como Jesus tratava de determinados assuntos. Quando ele se aproximava de uma pessoa necessitada, imediatamente ele se voltava para a necessidade da pessoa. Eu estava me reportando outro dia numa palavra que ministrei a uma igreja, que quando Jesus se aproximou àqueles pescadores que durante uma noite inteira lutaram, se esforçaram, tentaram pescar e voltaram com as redes vazias. Quando Jesus se aproximou, pediu aquele barco emprestado, pregou à multidão, depois voltou-se para aqueles homens que estavam cansados, exauridos, o que disse Jesus? Jesus olhou e não disse: olha, vocês precisam mudar de vida, vocês precisam de conhecer os preceitos do reino de Deus. Eu acabei de falar para essa multidão aqui a respeito das 4 leis espirituais. Vocês não devem julgar as pessoas. Não, Jesus não recitou o que disse à multidão, não deu a eles uma lição de espiritualidade, de religiosidade. O que é que fez Jesus, queridos? Jesus olhou para aqueles homens, depois de uma noite toda de trabalho, cansados, e Jesus viu a necessidade deles. Qual era a necessidade de Pedro, de João, de Tiago, daqueles pescadores? Eles tinham uma sociedade de pesca. Qual era? Peixes. Eles não precisavam de uma informação teórica, de uma informação acadêmica, de um preceito e de sacar um versículo. Não. Eu disse à igreja: quando eu estou numa crise, quando eu estou doente, quando eu estou abatido, quando eu estou frustrado, quando eu trabalho uma noite, e eu sei que muitas pessoas não trabalham apenas uma noite, trabalham meses, anos, tentando resolver uma situação, e sempre voltam com as redes vazias. Sabe de que eu preciso? Preciso talvez de um silêncio, preciso talvez de um abraço, preciso de uma palavra de ânimo, de encorajamento. Eu não preciso de definições sobre o que é ser espiritual, as leis espirituais. Não, eu preciso apenas de apoio, de ajuda. Foi assim que Jesus agiu. Ele não os convidou, falando dos pescadores, para serem religiosos. Ele simplesmente atendeu às necessidades daqueles homens que trabalharam toda uma noite. Se você está passando hoje por uma crise, se você está vivendo hoje uma situação, seja ela de que natureza for, se você que está me assistindo aí no programa Viva a Vida está precisando de uma palavra de socorro, eu não estou aqui. E o programa não foi feito para isso, para dar a você uma definição teológica sobre espiritualidade. Se você está precisando de alguma coisa, você pode ter certeza, o Deus que nós servimos
este Deus que está sempre presente na nossa vida, Ele conhece muito melhor que eu, que estou distante de você, a respeito das suas necessidades, das suas fraquezas, das suas debilidades, das suas interrogações, das frustrações. Estudei e não consegui passar no concurso. Foi o que uma pessoa me disse. Sim, sentindo esta pessoa até um pouco injustiçada. Eu fiz a minha parte e Deus não me atendeu. A palavra do Senhor é tão sábia quando diz, olha, nestas horas, a única forma que nós temos é lançar sobre Ele todas essas nossas frustrações, todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Como Jesus teve cuidado daqueles pescadores. Voltem ao mar, lancem as redes. Eles foram, trouxeram uma grande quantidade de peixe. Que seja assim na sua vida. Não se preocupe tanto em definir o que você é. Apenas diga, eu sou um filho de Deus, uma filha de Deus, e eu estou vivendo sob os cuidados desse Pai que me ama e que me aceita do jeito que eu sou. Procure uma igreja amanhã de manhã, faça parte de um dos trabalhos da Igreja de Nova Vida, coloque as suas necessidades, porque todos os nossos pastores oram pelas necessidades daqueles que chegam à casa de Deus. Estaremos de volta no próximo sábado, com mais um encontro, mais um programa Viva a Vida. E aqui fica o Bispo Tito Oscar dizendo um bom dia para você e que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Tu és Emanuel, por mim se entregou, nunca ninguém assim me amou. A tua glória faz com que eu voe mais, me leva bem junto a ti, me faz flutuar ao som da tua voz, pulsar meu coração e o derramar de amor me faz dançar, faz estremecer tudo em mim, faz derreter meu coração, me tira o medo, revela segredos, aumenta minha fé, revela